Então, pessoal, essa é a primeira live da Liberdade de Comer Bem, desse workshop que eu vou fazer essa semana, de segunda a quinta, tá? Sejam muito bem-vindos ao meu Instagram, à minha live, tá? Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. E, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Marluze, sou especialista em alimentação funcional. Eu desenvolvo receitas que são sem glúten e sem lácteos. E o meu objetivo é demonstrar para as pessoas que é possível a gente ter liberdade de comer aquilo que a gente gosta de uma forma saudável e gostosa. E que não é sacrifício nenhum fazer isso. E como que eu faço isso? É através do meu curso Liberdade de Comer Bem, que é um curso online. Pois bem, eu sou de Livramento, né, Rio Grande do Sul. Muitas pessoas talvez não conheçam, é interior do Rio Grande do Sul. E quando eu morava lá em Livramento, eu tinha uma alimentação praticamente quase toda natural, né? Porque lá a gente tinha horta, tinha vaca de leite, e aí colhia o alimento e comia, né? A gente sabe que o alimento natural, ele é sem conservante, que o leite da vaca que a gente toma, que a gente tira, ele tem que ser fervido e depois conservado em geladeira, porque senão ele azeda. E que hoje os leites que a gente encontra no mercado são industrializados, eles passam por um processo de pasteurização, né, que faz com que o leite dure na prateleira do mercado aí pelo menos uns 6 meses. E isso acontece através, né, de aditivos, né. Então, depois, quando eu vim morar para Criciúma, eu vim para cá trabalhar, estudar e já tive uma outra vida, né, bem diferente da vida que eu tinha lá. E quando eu vim morar aqui, eu mudei a minha alimentação praticamente ela toda para industrializados. E aí o que aconteceu? Teve um momento assim que eu tinha Coca-Cola na minha geladeira praticamente todos os dias. Só que daí eu fazia exames de rotina, né, anuais. E lá pelo 3º ou 4º ano, o médico me alertou. Ele falou assim, olha Marluze, se tu continuar nesse ritmo de alimentação, em 5 anos tu vai estar com diabetes. E na época eu tinha 25 anos, eu pensei, nossa, com 30 anos eu vou estar com diabetes. E como eu tenho histórico, né, de familiar diabético na família e sei das consequências da doença, eu me assustei e comecei a me alertar, né, a me atentar quanto a isso, comecei a estudar. E é isso que eu vim passar aqui para vocês hoje, que são os 3 passos que eu utilizei para melhorar a minha qualidade de vida através da alimentação. São 3 perguntas, na verdade, que eu me faço sempre e comecei a implantar isso na minha rotina, obtive bastante sucesso e eu gostaria de passar isso para vocês hoje e sugiro que vocês anotem para que vocês possam fazer também no dia a dia aí de vocês. A primeira pergunta, o que eu quero fazer? A segunda pergunta, por que eu quero fazer? A terceira pergunta é como eu vou fazer. E qual o objetivo dessas perguntas? Eu vou explicar agora. Então, assim, quando a gente precisa ter uma mudança, fazer uma mudança, uma transformação na nossa vida daquilo que a gente já verificou, ou por como foi comigo com consulta médica, ou mesmo pelo autoconhecimento, de se perceber que tem alguma coisa errada. Então, a gente faz a primeira pergunta, que é o que eu quero fazer? No meu caso, o que eu quero fazer? Eu escrevi. Melhorar a minha alimentação. A segunda pergunta que eu fiz, por que eu quero fazer? E por que essa pergunta é tão importante? Porque essa pergunta do porquê, ela te gera uma motivação para tu fazer aquilo que tu quer fazer. Então, se tu não tem um porquê bem definido, bem claro,
a gente acaba se dispersando, a gente acaba não focando naquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu falar hoje, se vocês depois da minha live pensar, não, eu vim aqui, fui lá no perfil da Marluz e assisti a live dela e quero melhorar minha alimentação. Ah, mas por que eu quero melhorar minha alimentação? Ah, porque ela fez, ela melhorou também, deu certo para ela, vou fazer. Provavelmente isso não vai funcionar, porque não é um porquê teu, não é uma motivação tua. Então, tu tem que definir bem o teu porquê. O meu porquê foi o seguinte: por que eu queria melhorar a minha alimentação? Porque eu queria cuidar da minha saúde, porque eu queria emagrecer, eu estava acima do peso, e porque eu queria manter o meu corpo, queria me sentir melhor, eu queria ter mais tempo de qualidade de vida também com a minha filha, com a minha família. E daí eu pensei, nossa, como que eu vou ter esse tempo, eu vou ter essa qualidade de vida se eu tô doente, né? Então, esse é um porquê que me motivou, é um porquê bem forte. O teu porquê, ele tem que ser algo que te leve, que tu vai sempre te lembrar daquilo que tu quer, para tu te motivar a continuar. E aí, a gente vem para a terceira pergunta, que é o como. Como que eu vou fazer para atingir o meu objetivo, que é o que eu quero? Quando a gente se pergunta como, geralmente a gente tem algumas objeções. A gente tem a objeção do tempo. O nosso cérebro, ele já vem bem autossabotador, pensando, eu não tenho tempo para fazer isso. E aí a gente acaba se autossabotando e dizendo que não tem tempo e não faz. O segundo ponto do como fazer é que a gente dá a desculpa do custo. Quanto que isso vai me custar? Será que não vai ser muito caro, né? O custo ele pode ser financeiro e ele pode ser de tempo também. Então, muitas vezes a gente pergunta assim, a gente fica pensando, mas para eu ter uma alimentação saudável, eu vou ter que preparar, eu vou ter que fazer, eu não sei fazer, né? Então, a gente fica sempre dando desculpa e acaba não fazendo. Então, no quesito do tempo, o que eu queria dizer para vocês? O tempo, ele é um ativo mais justo que Deus deu para nós, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Então, quando eu comecei, eu também não tinha tempo. E eu demorei para começar e também, tive várias objeções, porque eu também achava que eu não tinha tempo, porque eu tinha minha família, porque eu tinha minha filha, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava, tal. Coisas que todo mundo também faz. Aí o que acontece? A gente precisa criar aquele tempo, a gente precisa criar hábitos. E isso só vai acontecer se a gente quiser fazer. Tudo aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente quer fazer, a gente coloca o nosso porquê do que a gente quer fazer e depois a gente vai fazer o como a gente vai fazer. E quando a gente faz o como, ou aquilo que a gente quer, eu não vejo outra alternativa de fazer o como, a não ser planejando, organizando, pensando, estruturando, né? Por quê? Porque a gente precisa saber colocar em etapas, colocar as metas, fazer um planejamento do como a gente quer chegar lá. E esse como a gente vai analisar da seguinte forma: eu vou me estruturar, quando que eu tenho mais tempo de fazer? Eu vou me estruturar, vou fazer uma consulta com uma nutricionista, com uma médica, vou buscar informação, eu vou estudar no meu tempo livre sobre esse assunto, eu vou buscar receitas na internet, vou melhorar minha alimentação, minha saúde através disso, vou buscar um médico, né? Vou conversar com outras pessoas que já fizeram, que já trilharam, esse caminho.
Então, esse é o como. Essas 3 perguntas foi o que me ajudou a chegar no meu objetivo, que foi de emagrecer, de ganhar mais saúde através da minha alimentação, né? E a live de hoje foi pensada exatamente para trazer, para compartilhar esse mesmo conhecimento, né, com vocês aqui também. Porque muitas vezes eu percebo, assim, conversando com as pessoas, que as pessoas querem fazer. Boa noite, Mi. Eu percebo que as pessoas querem fazer, mas elas às vezes não sabem, né, por aonde começar. E eu comecei dessa forma, me perguntando o que eu queria, e aí eu cheguei na conclusão de que eu queria melhorar a minha alimentação. Depois eu me perguntei por que eu queria, porque se eu não tiver esse porquê bem forte, essa motivação dentro de mim, eu não ia conseguir continuar, né? Então eu queria porque eu queria melhorar a minha saúde, eu queria cuidar da minha saúde, eu queria emagrecer, eu queria ter mais tempo de qualidade de vida com a minha filha, com a minha família, né? No caso, o tempo de vida eu queria que fosse um tempo de qualidade, um tempo com saúde, né? E não doente. E aí o como foi aonde que eu comecei a estruturar e planejar isso aí. Como que eu fiz? Eu comecei a estudar e comecei a entender sobre alimentação funcional. E aí foi aonde eu cheguei, né, a aprender assim sobre que tudo que a gente come, tudo que a gente se alimenta, o nosso corpo se nutre através da nossa alimentação. E é através da nossa alimentação que acontece todo o processo, né? Porque a gente tem, já não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns médicos, maioria dos médicos, né, que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. E aí o que acontece? Quando a gente se alimenta de alimentos assim, ultraprocessados, industrializados, com muito açúcar, com muita gordura, conservante, tudo são aditivos que são colocados nos alimentos para que eles durem mais na prateleira do supermercado, né? Então, assim, ó, tudo aquilo que é natural é óbvio que vai ser melhor para ti, né? E tudo aquilo que é industrializado, uma hora ou outra, o teu organismo vai acabar rejeitando, né? E é isso que a gente vê acontecer muitas vezes, assim como aconteceu comigo. Eu tinha uma motivação, uma alimentação natural, e passei a ter uma alimentação industrializada que desregulou tudo, inclusive me levou à taxa de glicose mais alta, onde foi que o médico me alertou. E aí eu me atentei e comecei a pensar, não, eu preciso fazer uma alimentação mais natural, uma alimentação mais adequada. No momento que eu comecei a implantar isso dentro da minha casa, a minha disposição foi outra, a minha vida foi outra. Eu tinha até problema com sono, né? Quando a gente tem a alimentação assim desregrada, tem problema com sono. Não consegue dormir. Muitas vezes tu come à noite e depois tu não dorme bem. E quando tu não dorme bem, tu não acorda bem. E às vezes tu já acorda, que foi o post que eu coloquei ontem ali, né? Que tu acorda, come, dali 2 horas tá com fome, dali 2 horas tá com fome, dali 2 horas tá com fome. Isso é uma coisa que acontecia muito comigo, que se chama o ciclo vicioso do carboidrato simples, né? Que é o que tem hoje nos mercados, na prateleira, que é o industrializado. Tudo, a maioria é carboidrato simples. É alimento que vai entrar na nossa corrente sanguínea, quase não tem nutriente para oferecer para o nosso corpo. Ele entra, ele faz um pico de glicemia e uma queda muito rápida. E aí e logo tu já sente fome de novo. E aí tu vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E aquela energia que vai sobrando ali, ela é transformada em gordura. Então pensa, às vezes a gente se levanta cedo para trabalhar, toma café,
Dali um pouco tá com fome, come uma besteirinha aqui, come um negocinho ali, almoça, sai, tudo na correria, não faz exercício físico, não come nada de natural, não come uma fruta, não come uma fibra, nada que nutra o nosso organismo, e aí acaba engordando. E aí depois a gente não sabe, né, por que tá engordando. Muitas vezes, às vezes a pessoa nem come tanto, ela até come pouco, mas acaba engordando igual. Então, o que é o ideal, né, da alimentação funcional, que eu aprendi com a alimentação funcional? É que a alimentação funcional, além dela nutrir o teu corpo, ela te previne de doenças. Por que ela te previne de doenças? Porque tu vai estar comendo um alimento natural, um alimento que contém fibra, um alimento que contém gorduras boas, um alimento que não contém aditivos químicos, né? Por exemplo, no caso do açúcar, né, que ele passa por refinamento, o sal refinado de cozinha também passa por refinamento. O açúcar cristal, aquele que a gente conhece do mercado, ele é um açúcar que ele passa por um branqueamento. Ele tem um aditivo químico colocado nele para ele ficar branco, como a gente conhece ele. Porque o açúcar ele vem da cana, e a cana é bem marrom, né? É do melado. Então, para ele ficar branco como a gente conhece, ele passa pelo refinamento e tem aditivo. Quando isso acontece, os nutrientes do açúcar, eles se acabam, não tem. Então, tu tá ingerindo simplesmente uma caloria vazia, que é algo que não te traz benefício nenhum, né? Então, assim, voltando ali, né, sobre a alimentação funcional, sobre a questão da prevenção de doenças, o que acontece? Quando a gente se alimenta bem, gorduras boas, fibras e toda a alimentação de melhor qualidade nutricional, o que ela vai fazer com o teu corpo? Além de te trazer nutrientes, vitaminas e minerais, que o nosso corpo precisa disso, e os carboidratos também, lógico, proteínas, porque o nosso corpo precisa disso para a gente ter nossas atividades ali diárias, né? Ele vai trazer também o equilíbrio nutricional para o corpo e ele vai prevenir as doenças. Porque essas vitaminas e esses minerais, elas contribuem para a saúde dos nossos órgãos, para o funcionamento dos nossos órgãos, para a saúde do coração, do pulmão, do pâncreas, rins, enfim. Então, assim, os 3 passos que eu apliquei na minha alimentação e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje são esses. Vocês podem fazer esse exercício, ele é um exercício muito válido para tudo que vocês têm para fazer na vida de vocês. Façam essas 3 perguntas, vocês vão ver que vai funcionar. Por que vai funcionar? Principalmente se vocês escreverem. Porque quanto mais tu pensar naquilo que tu precisa fazer, naquilo que tu quer fazer, o teu cérebro, o teu inconsciente, ele já torna aquilo como se fosse uma realidade. Então, no momento que eu penso, o que eu quero? Eu quero melhorar a minha alimentação. Ok. Por que eu quero melhorar a minha alimentação? Porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero emagrecer. Consequentemente, quando eu melhoro a minha alimentação, eu ganho mais saúde. E, consequentemente, eu emagreço. Porque quando eu como um alimento natural que contém mais fibras, que contém gorduras boas, que me dá mais saciedade, porque quando ele entra na minha corrente sanguínea, em vez de ele fazer um pico de glicemia e uma queda de 2 horas, esse processo se torna mais lento. O meu organismo fica ali trabalhando para processar aquele alimento, para absorver os nutrientes e que isso me dá saciedade. Então eu não fico comendo a cada 2 horas, eu como quando eu tenho fome, certo? Então assim, por quê? Toda vez que isso não quer dizer, né, gente, que vocês não vão poder comer as coisas que vocês gostam, né? Não vão agora, não, a Magluzi falou que tem que comer saudável, então agora eu não vou mais comer nada. Muito pelo contrário, toda a minha reeducação alimentar foi baseada na alimentação funcional e eu nunca deixei de comer nada daquilo que eu gosto de comer.
Inclusive, nesse último ano, todas as coisas que eu gostava de comer, que era da alimentação tradicional, assim, como x-salada, pizza, essas coisas que a gente gosta de comer de final de semana, de batata frita, de bobagem assim mesmo, né? Que engordam mais, né? Que a gente sabe que engorda mais. Eu comecei a modificar, a, vamos dizer assim, a adaptar os ingredientes para a alimentação funcional. Que é o que eu fiz? Eu troquei as farinhas. Né? Na live de amanhã nós vamos falar sobre farinhas. E inclusive até as perguntas que eu deixei lá na caixinha de pergunta ontem, que eu pedi ali para escrever a pergunta que gostaria de que eu falasse aqui na live, a maioria das perguntas que eu recebi foi sobre farinhas. Então amanhã eu vou falar sobre as farinhas, tá? Farinhas com melhor qualidade nutricional, como que a gente vai fazer para substituir a farinha de trigo, por que que a gente precisa substituir a farinha de trigo para ter uma melhor qualidade de vida e quais os aspectos de cada farinha e como que a gente pode combinar elas, tá certo? Então na live de amanhã eu vou falar sobre farinhas. Quanto à live de hoje, né, eu queria deixar esses 3 passos para vocês aí. Então, eu vou colocar agora no feed, eu vou deixar a live salva, eu vou deixar esses 3 passos colocados lá, escrito, para que vocês também possam fazer esse exercício, né, com tudo aquilo que vocês querem fazer, não necessariamente seja alimentação funcional, esse exercício eu faço com tudo, né, que eu quero fazer. E também eu já publiquei lá no meu feed um post com a frase da live de hoje, que é o seguinte: o eu do futuro é resultado das ações que eu inicio hoje. Então eu deixei esse post lá. Eu gostaria que vocês comentassem lá nesse post o que eu falei nessa live que agregou, que ajudou para vocês. Tá? E o que eu vou estar fazendo com os comentários dessa live? Pode comentar mais de uma vez. Só não vale emoji, tá? Tem que ser uma palavra ou uma frase. E na quinta-feira eu vou fazer. Na quinta-feira eu vou abrir as inscrições do meu curso online, que é o curso Liberdade de Comer Bem, onde eu ensino todas as receitas que eu sei de forma da alimentação funcional, que são receitas deliciosas, né, para você ter liberdade de comer o que gosta sem dizer que é ruim, né, e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu deixei esse post lá no meu feed, é o post que diz assim, ó, um rosa. O eu do futuro é o resultado das ações que eu iniciei hoje. Aí vocês vão lá nesse post, vocês vão comentar o que vocês gostaram mais dessa live. E eu vou fazer um sorteio em cima dos comentários das pessoas que comentaram. Eu vou fazer um sorteio de um ingresso do curso, né? Vou fazer um sorteio do meu curso na quinta-feira, tá? Na live de quinta-feira, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigada, tá? Que tenha sido produtivo para vocês. Como eu já falei, as pessoas que comentaram na minha caixinha lá, muito obrigada também, mas a maioria das perguntas, das respostas lá foi sobre farinha, e tudo que eu vou falar sobre farinha vai ser na live de amanhã. Então amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas, eu encontro vocês aqui no Instagram para a gente conversar mais sobre as farinhas funcionais. Combinado? Beleza, então? Tchau, pessoal. Vou desligar aqui. E eu espero vocês lá no meu post comentando lá o que acharam da live, tá? O que vocês aprenderam para poder participar do sorteio na quinta. Beleza? Boa noite.